Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Deal Store. Acesse www.dealstore.com.br. Sejam bem-vindos a mais um Videocast, seu podcast sobre Linux e tecnologia na internet. Na verdade, o seu videocast, né? A gente mudou o formato agora. E dessa vez, além dos meus amigos aqui de sempre, o Gabriel da Silveira, do Toca do Tux. Ó, cambada, beleza? Ó, eu aqui outra vez. E o Gabriel Almiro, nosso programador lá do blog. E aí? Eu tenho também aqui o Cláudio do projeto do Zero GNU Linux, que vai falar um pouco hoje pra gente sobre essa distribuição brasileira aí que tá chamando a atenção, inclusive do pessoal da gringa, né, Cláudio? E aí, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Então, acho que a gente pode começar do zero. O que vocês acham, né? A primeira questão provavelmente algumas pessoas ainda não conhecem o seu projeto, Cláudio. Você poderia dar uma introdução aí do que se trata o projeto do Zero GNU Linux? Cara, o projeto do GNU Linux, ele abrange não só o sistema operacional, mas também é a parte da troca, um compartilhamento de conhecimento, seja no site, no fórum, num grupo do Telegram, no grupo do Facebook, e o sistema operacional em si é um aperfeiçoamento não só da minha parte, mas da parte dos usuários, dos colaboradores diretos e indiretos. Ao todo, é uma criação de conhecimento. Bacana. Vocês começaram faz bastante tempo já? Jonathan, eu comecei sozinho nessa jornada aí há uns 3 anos atrás, tentando descobrir como fazer, o que fazer, mas depois desses 3 anos, para cá, muita coisa mudou. Hoje tem uns poucos colaboradores diretos que realmente colaboram e tem muito colaborador indireto. Nossa senhora, se for contar nos dedos aqui, eu não consigo contar, são incontáveis, incalculáveis pessoas que ajudam indiretamente o projeto, cara. Eu não estou sozinho nessa. O projeto é de muita gente. Legal. Eu me lembro que eu conheci o Cláudio, que a gente veio conversar, eu até acabei mencionando o do Zero num vídeo meu. Me lembro na época que era baseado no Ubuntu, né? Exatamente. Era a primeira versão, né? Se eu não me engano. Isso. Eu fui um dos primeiros a promover? Cara, Gabriel, a primeira versão foi baseada no Ubuntu, ela foi até a versão 1.2, foi decidido internamente, tinha vários colaboradores nessa época, e foi decidido a gente partir para a parte do Debian, que era, anteriormente havia um problema na parte do Ubuntu com aquela questão dos nomes, e também tem aquela parte de usar o repositório do Ubuntu, tinha que pedir autorização, não poderia usar, tinha Ubuntu isso, Ubuntu aquilo, e de repente a Canonical começou a correr atrás do nome Ubuntu, da marca Ubuntu. E também nem só essa parte da marca do nome Ubuntu, mas também dos repositórios. Daí a gente decidiu partir para uma base Debian, e de certa forma não que seja assim aberta, mas que é uma parte que está menos restritiva que a Canonical. E daí surgiu a ideia para partir para o Debian, até hoje está seguindo certinho. Legal. Mas eu fui um dos primeiros caras a promover? Olha eu querendo. Verdade, cara. Você foi um dos primeiros que entrou lá, acreditou, vestiu a camisa, deu uma ajuda pra caramba, colaborando lá no Toca do Tux. Você foi um dos primeiros que chegaram e estenderam a mão dizendo assim, vou divulgar teu projeto, tua ideia, vou vestir a camisa aqui e jogar ali no Toca do Tux ali. Você foi um dos primeiros. Legal. Bom, assim, já que o primeiro foi baseado no Ubuntu, depois você decidiu mudar para o Debian, eu lembro que eu fiz uma análise ali acho que já era da segunda versão, se eu não me engano, naquela época, não tenho mais certeza agora, mas acho que já era. Sim. E agora, então, vocês têm um que em número parece um pequeno upgrade, 2.2, né, o do Zero. Tem o Edu Zero também, que é a versão educacional, depois, mais pra frente, a gente fala só dele. O que tem de principal, de diferente para a versão 2, que eu fiz a análise da outra vez, para essa versão 2.2 que saiu há mais ou menos um mês, eu acho? Jonathan, tem muita coisa diferente, cara.
Da versão 2.0, da 2.1, ela foi jogado, foi lançado a ideia para o público em geral, os usuários. E os usuários foram citando o que poderia ser aprimorado, melhorado no sistema. Tinha um painel lateral, tinha vários terminais, e foi fazendo os próprios usuários foram fazendo uma pré-seleção do que a gente podia deixar e o que não podia. E mudou bastante. Nossa, tem inúmeros programas próprios já. A gente tem vários programas que não só funcionam no Debian, mas também funcionam no Ubuntu, funcionam no Mint, derivados do Debian todo. A boa parte realmente é personalizado para a interface XFCE, que é para integrar efeitos do Kawin, para bloquear o painel, para isso. De 20 programas, 10 é integrado na nossa interface, mas com certeza tem para as outras distribuições também, baseadas no Debian. Além dessa diferença de criação de programas próprios, o layout do sistema operacional mudou bastante e foram removidos vários programas que eram desnecessários da 2.0 para a 2.2 agora, que, como eu disse, era uma fase de pré-seleção de programas que os usuários iriam fazer. Foi mudado também a questão de, nossa, um repositório, cara, tudo que eu queria, a gente teve, pelo menos a nossa parte, teve condição aqui da colaboração direta, da parte direta, teve a sorte agora da gente adquirir uma VPS, e a gente agora está com um repositório próprio, que está lançando tanto as aplicações próprias, como também está lançando algumas aplicações que são essenciais para nosso cotidiano, mas a gente não está buscando de PPA, não está buscando do repositório Debian, a gente lança lá no nosso repositório do zero. Cara, além disso, tem um diferencial gigantesco também na parte de suporte, que tem o suporte tanto na parte do Telegram, que é em tempo real, como também lá no Facebook, está tendo um contato direto com o usuário, como também está tendo um contato direto no fórum, e tem vários contatos assim para a gente trocar ideia, adquirir o conhecimento e, de certa forma, dar o suporte. Foi mudado bastante também. A parte de organização, durante esse período da 2.0 para a 2.1, de organização interna do projeto, foi bastante elaborado também. Só não deu tempo para fazer muita documentação ainda, mas estamos aí correndo atrás. Na verdade, até eu ia elogiar a questão da documentação, porque de distribuições brasileiras, tudo bem que a gente não teve muitas, assim, né? Quando a gente fala em distribuição brasileira, a gente já lembra do Kurumin direto, né? É uma associação muito fácil de fazer. Depois, aí, com o passar do tempo, a gente teve Big Linux de maior relevância, a gente tem o Metamorfose lá do Ailton, o projeto Kayana lá também, que tem a distribuição deles, que inclusive eu pretendo trazer um dia aqui para eles falarem também. E tem esse seu aí que despontou aí nos últimos tempos. E uma das coisas que particularmente eu tenho gostado, acho que eu nem cheguei a falar para você pelo Telegram ou por qualquer outro lugar, é justamente da documentação, que mesmo que você tenha falado que ainda está em desenvolvimento, e enfim, sempre tem como melhorar, né, porque de fato é assim, uma das coisas que eu tenho curtido muito é que você tem feito tutoriais em vídeo, que é uma coisa que apela muito hoje em dia, sobre como configurar o sistema, sobre como instalar isso, como ajeitar aquilo, apresentando os programas novos, as novas funcionalidades e tal. Tem o canal do Zero, né, oficial. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer como é que é. Se inscrevam lá também para acompanhar o desenvolvimento da distribuição. E eu queria saber de onde que saiu essa ideia, essa vontade de começar a fazer vídeos demonstrativos e fazer uma parte lá de aplicativos direto no site também. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção, assim, que eu não vejo esse tipo de aplicação em explicar as coisas tão detalhadamente em pouquíssimas distribuições ao redor do mundo, não é só no Brasil. Então, o que te motivou a ir para esse lado aí? Jonathan, é bem interessante essa parte, cara. Dá para citar a ideia seguinte: não adianta a gente ter um bom produto se ninguém sabe usá-lo, utilizá-lo. Uma ferramenta tem utilidade quando você sabe utilizá-la. Então, se a gente constrói uma coisa, tem que fazer o manual. E essa parte aí é interessante porque eu cito desde a criação, desde a catalogação,
eu até citei um script na parte de downloads, eu até citei como foi criado. É apenas um script entre aspas. É um script que dá um start, e esse script vai chamar outro, que chama outro, que chama outro, que aí vai fazer a personalização completa do Debian para o do zero. Eu faço essa parte de como foi criado, como ser utilizado, tanto na parte de documento, quanto também na parte de vídeo. E brasileiro também é complicado, né? Porque às vezes está na cara dele, eu deixo lá dentro do sistema, deixo no YouTube, está na cara dele e o camarada dele pergunta, como é que faz? Mas Nossa. Imagina se a gente deixa assim a facilidade e o usuário não ainda pergunta, imagina se não fosse feito isso. Como eu te disse, isso vem dos primórdios da ideia do zero. Troca de comunicação para ninguém ficar fora do que está acontecendo ao mesmo tempo. Sobre essa parte de suporte, talvez você já tenha ouvido bastante que distribuições brasileiras, o que mais o pessoal fica chamando atenção na questão literalmente do suporte, como de não só no suporte, mas também na confiabilidade, se esse projeto não vai morrer, essas coisas de cá. Porque, por exemplo, projetos como o Kurumin, que já foi citado, chegaram a morrer, deixar em mãos, e meio que as pessoas que usam os sistemas operacionais têm essa preocupação, mas será que vai continuar mantendo? Será que vai continuar... talvez você pudesse dar uma elaborada sobre isso. Claro, Gabriel. Uma coisa interessante que eu queria citar aqui é o seguinte, que com certeza, tenho certeza absoluta que vocês também já receberam essa pergunta, que muita gente faz. Como é que gera um live ISO? Né? Como é que gera uma remasterização? Tem muita gente, cara, que pensa que gerar uma live ISO é uma distribuição. E tem a parte também que muita gente pensa que, entre aspas, aliás, remasterização, distribuição, refis e FUC. Muita gente tem esse problema de entender isso aí. A parte, cara, eu queria citar isso, é interessante. Se você acredita no que faz e tem a confiança do que o futuro vai te dar razão, a questão de reprovação, aprovação momentânea é irrelevante, cara. O importante é que a pessoa esteja precisando da informação e obtenha ela. Não importa que que eu seja conhecido publicamente, eu não espero reconhecimento público, e sim um legado que vou deixar para deixar assim para o pessoal que esteja precisando. A pessoa que acompanha de perto a evolução do mesmo e vai ter a oportunidade de saber como realmente funciona aquilo e adquire conhecimento, porque não é só gerar uma live ISO. Tem muita gente que pensa que gerou a live ISO, já era. Agora é a distribuição. Não, cara. Por trás disso, tem que você saber rascunhar linguagens de programação para colocá-los em prática no sistema operacional. Depois tem a parte de design para criar papéis de parede, criar ícones. Depois disso vem para criar aplicações para dentro do sistema operacional. Depois disso você tem que saber elaborar os sites, ou o site para você deixar a live ISO lá para o pessoal fazer o download. Você tem que fazer postagem, tem que criar documentação, se possível criar videotutoriais como eu estou criando. Tem suporte, cara, você tem que ter a paciência para dar o suporte em Facebook, em Telegram, em e-mail, TeamView, até por telefone eu já dei suporte, o pessoal ligou, já dei suporte. E é interessante também que você tem que saber lidar com as palavras. Por exemplo, a gente faz um hangout aqui de 1 hora, e nessa 1 hora eu vou falando coisa certa. Se eu citar uma palavra errada, não é nem uma frase, uma palavra errada, o pessoal já crucifica. Também tem que saber lidar com as palavras. E outra parte é saber lidar com críticas. Cara, no início era isso mesmo, Gabriel, como você citou. Teve muita gente que desacredita. São pessoas que ouvem e simplesmente repetem. Eles não querem saber, entender, estudar, fazer a leitura, descobrir como realmente é. Eles simplesmente ouvem e repetem. Por exemplo, do zero refis e FUC. Aí pronto, esse aqui ouve, que passa para aquele, que passa para aquele, que passa para aquele. Eles não querem ver o real sentido da coisa. E isso a gente tem que saber lidar com críticas construtivas e negativas.
E também tem uma parte que é interessante, que é saber lidar com os voluntários que vão se colaborar direto. Porque já teve cobras criadas, cara, sinceramente. No grupo de colaboradores diretos, já passaram mais de 40 pessoas, sinceramente, durante esses 2 anos que o do Zero está no ar. Um ano foi para eu tentar entender como realmente funcionava. E nesses 2 anos que teve colaboração direta, entrou muita cobra ali que só queria saber como funcionava e dar o pé, ou então queria uma senha para fazer alguma besteirinha lá dentro. E hoje tem pouca gente, cara, pouca gente de confiança que está lá dentro. Não que não possam entrar todos podem entrar se tiver um pouco de conhecimento e que entendam que colaboração é diferente de eu faço quando quero. E tem muita coisa, cara, sobre esses fatos. Eu lembro até eu lembro, sinceramente, de pessoas que eu guardo o remorso, entre aspas, que os caras também conseguiram colaborar divulgando, porque mesmo com a palavra negativa, outras pessoas viram e foram buscar saber o que danado era do Zero. Então, mesmo eles falando errado, ainda começaram a ajudar a divulgar o projeto, o sistema operacional, o projeto em si. E tem uma frase que eu cito, de vez em quando, que eu queria citar para vocês, que o sentido da palavra liberdade é porque também tem outra questão, velho. Muita gente se faz a pergunta, por que mais uma distro, né? Por que mais uma remasterização no mundo? Tem uma coisa interessante que eu cito, que é o seguinte, é o sentido da palavra liberdade, cara. Falar dela e viver a liberdade são 2 coisas totalmente diferentes. Se a gente for parar para analisar, o Linux ele foi criado nas 4 liberdades, por que não dizer as 4 diretrizes da GPL, que, em resumo, é executar, conhecer o código, modificá-lo, distribuí-lo ou redistribuí-lo. Então, se o cara não diz que é errado uma redistribuição, né, uma remasterização, uma distribuição, então, cara, o início, os primórdios do GPL e da GNU Linux estão errados, né? Então, eu fiz essa tentativa, tentei a parte mais organizacional possível e estamos chegando aí adiante. Já faz 3 anos de batalha aí na ideia do software livre nacional. Cara, Legal. deixa eu tentar organizar o meu pensamento para saber por onde eu começo, velho. Porque, assim, eu passei a te admirar muito. Inclusive, acho que foi domingo agora passado, eu fiz um vídeo sobre o mundo open source e eu falei justamente de um dos pontos que você tocou, que é a questão de não ter alguém que sabe vender o peixe direito, sabe? O pessoal, às vezes, assim, entende muito de computador e pouco de pessoa, sabe? E quem vai usar a tecnologia são as pessoas, é para as pessoas Exatamente, que a gente incentiva, sabe? Não é... Enfim, não são robôs, né? E essa parte aí das críticas, assim, que eu vi você sofrer deliberadamente críticas em posts que eu fiz, tentando, às vezes, divulgar o do Zero, mostrar alguma coisa, a galera vai lá e comenta, e tento me solidarizar com você, porque eu sei o que você passa, porque eu também recebo um monte de crítica, normal. Pois é, que não passa, né? No software livre, cara, a gente passa muito isso. É estranho, né? Porque de todas as nuances de software, o software livre e open source e tal, especialmente o software livre, é um dos poucos que tenta dar a noção de comunidade, mas na real, às vezes, isso não acontece, né? O resumo disso tudo, cara, é diversidade. Eu acho que a palavra correta para a gente citar em tudo isso é diversidade. A diversidade é a beleza do mundo. Imagina se fosse só uma raça só no mundo. O Hitler tentou fazer isso, né? Ter só uma raça no mundo. Imagina aí. Então, imagina só uma distribuição. Então, imagina só um sistema para um fim. Acho que não é a coisa mais certa a ser feita, né? Diversidade é a beleza do nosso mundo GNU Linux. Aliás, você falou uma coisa até interessante, Cláudio, que assim, é um roteiro que eu estou planejando para um vídeo, porque acho que não é o lugar próprio, desabafo não seria o Geocast, mas assim, eu odeio essas discussões de distribuição, sabe? Por exemplo, assim, você usa Debian, eu uso Slackware, meu Slackware é melhor que o seu, eu tô pegando o Slackware aqui como exemplo. É horrível isso. Então, melhor, assim... Eu cito, cara, sempre, eu já citei até, acho que com vocês mesmo, o melhor sistema é aquele que você se sente bem, cara. Não importa se é software
proprietário, livre. Não. É o melhor, é o que você se sente bem. É igual essas outras comparações que eu acabei de citar. E fora que assim, porque a gente está lutando para o mesmo bem, entendeu? Que seria Linux. Então, assim, não importa se você usa Debian, se você usa Slackware, se você usa Arch, vamos todo mundo trabalhar para a gente ter um Linux melhor, entendeu? E assim, basicamente você leu o meu pensamento, porque assim, ser humano ele tem muito dessa para futebol, tipo, o meu time é melhor que o seu, entendeu? Para religião, para partido político, para gosto musical. E agora caiu mais um, software livre, né? Sobre Linux. O software livre encaixa muito bem nessa, assim, que ao invés de a gente ser uma comunidade unida, a gente acaba sendo desunida. E, assim, basicamente foi assim que os índios quase acabaram, né? Porque, assim, a minha tribo é melhor que a sua. E a gente vive em guerra. Aí chegou o homem branco, eu me uno ao homem branco, acabo com a sua tribo, e depois o homem branco acaba com a minha. Foi mais ou menos assim. Africanos foi assim que surgiu a escravidão, né? Uma tribo dominando a outra vendia aquela tribo que era vencida para os países da Europa. Entendeu? Ao invés de se unir para poder lutar contra o inimigo, a gente está se aliando ao inimigo para poder derrotar um ao outro. Entendeu? Inclusive até a frase mesmo, tô virando um poeta aqui hoje, não é possível. É o sarau do Linux hoje, vai lá. A frase muito famosa do Jerônimo foi essa, né? E falou, nós já somos poucos, né? A gente ainda vai ficar um contra o outro. Ele falando isso para os índios, né? Entendeu? Eu acho que no caso do mundo Linux isso até tem uma explicação. Na real, acho que qualquer vertente assim que você, sei lá, participe, porque quando você tende a ficar, digamos, numa espécie de panelinha, onde você só tem outras pessoas que têm a mesma visão que a sua, tipo assim, você se torna um usuário Linux e só convive agora com pessoas que usam Linux nas redes sociais, no dia a dia, você acaba achando que todo mundo é assim, quando a realidade é que, no mínimo, 90% dos usuários de computador não são. Né? Então, se você ficar procurando motivos para entrar em conflito, não faz sentido, né? É um negócio incrível. Eu acho que isso mata uma questão agora para usuários iniciantes que está no mundo GNU Linux aí, já mata uma questão que é xiita, né? Esse é o xiita, mata e morre por aquilo, aquilo é bom e pronto. Nada mais é melhor que isso. Isso é o xiita. E exato. Muitas vezes esses caras aí nem fazem o que dizem, né? Exato. Esse é o mal ainda por cima. Mas sabe de uma coisa, já que a gente está falando sobre assuntos de comunidade, né? A gente está falando sobre isso, o pessoal pode até ter pensado que a gente perdeu o foco do assunto do Zero aí, mas é que na verdade o do Zero se envolveu muito nesse tipo de polêmica, né? E acabou se envolvendo, infelizmente. Então, assim, chegaram já a me perguntar o que eu achava do projeto do Zero e tal. Eu me abstive, a princípio, até poder testar o sistema. Ele não é o sistema que eu uso hoje em dia por padrão, só que eu vejo ele numa crescente assim, e talvez eu considere no futuro como uma opção. A gente precisa valorizar mais o nosso software nacional, sabe? Como ferramenta para trabalho. E uma das coisas que eu falei para a galera é que, assim, se você, no caso das distribuições, se toda vez que alguém tenta fazer algo, especialmente brasileiro, porque, né, brasileiro não sabe fazer, bom é da gringa, né? Toda vez que alguém tenta fazer alguma coisa, você coloca o cara para baixo, coloca a equipe dele que está para baixo, você nunca vai ver esse projeto se desenvolver. Veja o vídeo, os sabores de Linux do Gabriel lá, no episódio sobre o Ubuntu, que ele fala que ele achava que o Ubuntu era um Debian marrom. Né? Não era isso? Se a galera tivesse matado para, isso aí é uma refizifuk do Debian, para com essa droga agora, aonde a gente teria chegado, será? Exato. É interessante você citar isso, Jonathan, que acho que a gente já quebra outro tabu entre remasterização e também distribuição. Refizifuk é algo inventado aqui no Brasil. Isso aqui eu acho, né, que isso aqui, refizifuk, é originário do Brasil, nessa palavra, né? Remasterização de fim de semana, de fundo de quintal, não é isso? Eu vi usarem em Portugal já, né, mas é português também. Eu fiz um vídeo para tentar explicar a diferença, o que seria, porque não é uma divisão clara, né? O que seria entre uma remasterização, uma derivação, uma refizifuk
e uma distribuição, né? E, na verdade, assim, só para reiterar, eu vou deixar até o vídeo na descrição, quem sabe, se alguém se interessar, possa ver. Mas, o que é uma distribuição Linux, via de regra? É um sistema operacional que tem base no kernel Linux. Cláudio, o do zero é baseado no kernel Linux? É baseado no kernel Linux. Logo, é uma distribuição Linux. Independente do que você acha de se usa repositório de quem, é baseado no kernel Linux, é uma distribuição Linux. Ponto final. Essa é a definição que se tem. Agora, o que caía nas nuances de derivação e remasterização? Remasterização é quando você pega uma distribuição pronta e gera uma ISO a partir de outra ISO. Né? Você tem, digamos ali, no caso, o Debian pronto, usa os próprios repositórios do sistema, modifica talvez, sei lá, a aparência, não necessariamente, gera uma nova ISO com o mesmo sistema, que é exatamente a mesma coisa, só que com pacotes alterados. Para mim, isso é remasterizar um sistema e não tem nada de errado com isso. Ele pode ser útil em muitos casos. Né? E uma derivação é o que aconteceu com o Ubuntu, com o Debian ali, por exemplo, é o que aconteceu com o Linux Mint, com o Ubuntu e assim por diante, né? Onde você pega um sistema como base, ele é o núcleo do seu projeto, porém você tem todos os repositórios diferentes que acrescentam programas próprios, características próprias, documentação própria e não tem uma relação direta com o projeto anterior. Legalmente não representa a mesma marca. Para mim isso é uma derivação. E é uma coisa que o do zero está fazendo com o Debian hoje em dia. Estou certo? Exatamente. O do zero ele passou por essas duas partes, que a primeira versão e a segunda foi uma remasterização. Já nessa versão 2. Pelo menos essa versão atual 2.2, eu considero totalmente como distribuição. Distribuição vem derivado, por exemplo, se eu distribuo, é distribuível, é uma distribuição. Sim, sim. Mas a questão eu considero realmente a do zero, a ISO do zero, como distribuição, sinceramente, a partir dessa 2.2. Daqui para trás eu considerava remasterização. Eu não posso citar aqui o nome Debian do zero, por quê? Eu modifiquei o Debian, cara. Eu fiz a personalização do Debian. Eu instalei programas e desinstalei aplicações que não são oficiais do Debian. Então, eu não posso citar o nome Debian. Então, eu tenho que arrumar outro nome. Mas aqui para o brasileiro, cara, é assim. A princípio, é Refizifuk. É Refizifuk porque não tem repositório. Aí a gente cria um repositório. Ainda é Refizifuk porque não tem programa próprio. A gente cria um programa próprio. Ainda é Refizifuk porque não tem um fórum. A gente cria um fórum, tá lá. É Refizifuk por isso. Sempre, cara, será Refizifuk eternamente. E isso, cara, deprime o programador. Por quê? Cara, não é uma questão de um fim de semana para você entender como uma live ISO funciona. Não é questão de uma semana, não, cara. É questão de meses. Eu passei um ano para entender como realmente funcionava. E a coisa de uma semana para o cara fazer, é preciso ser uma Refizifuk realmente. Agora, eu me empenhei ao máximo para fazer repositório, fazer programas próprios, fazer isso, fazer aquilo, deixar tudo 100%. Ainda tem cidadão que nem só ouve alguém, outra pessoa falar em ser Refizifuk. Então, brasileiro é complicado, cara. Mas eu sigo fazendo o seguinte, eu sigo absorvendo as críticas construtivas, as críticas negativas são simplesmente irrelevantes e sigo desenvolvendo. Eu desenvolvo mais do que eu falo. Um problema meu, cara, eu não sou muito de rede social, cara. Eu peço até perdão pro pessoal de rede social, eu estou me inteirando agora. Eu fui começar a criar meu Facebook para falar sobre o do zero, em 2015. Eu criei em 2015 o Facebook, velho. E comecei a me interagir com o Facebook há 2 meses atrás para falar sobre o do zero com o pessoal. Mas também de rede social totalmente por fora. Mas até, cara, eu criei trauma por causa de danado de brasileiro que fica falando zica, cara, nas redes sociais, em todo canto. É Refizifuk, é Refizifuk. É um negócio sem fim. Então, eu vou fazer até um comentário aqui, a questão de usar repositório dos outros, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, sabe? Que, por exemplo, assim, vamos supor, Cláudio, é porque hoje você tem seu repositório próprio, mas vamos supor que se você só usasse pacotes do repositório do Debian, o que é preferível? Você
pagar, vamos supor, $300 por mês para você ter um servidor dedicado a você, para você ter seu repositório, ou você dá 150 para a equipe do Debian para usar o dele e ficar com 150 para você. Pô, eu prefiro ficar com 150 para mim, entendeu? Contribuir para o projeto, estou usando de lá, porque é a fonte confiável, e ainda por cima estou me beneficiando do meu próprio projeto, $150 por mês. Eu não vejo problema para criar um isso. repositório foi trágico, cara, porque assim, teve um cara ainda que citou o seguinte: tinha repositório próprio agora, por quê? Por que feito agora? Então, já tinha documentação lá no Debian de como fazer. Tinha a documentação lá, cidadão. Só que para alguém chegar e te mostrar como realmente funcionaria aquilo e colocá-lo em prática, ou para arcar com o dinheiro para pagar uma VPS para você, raramente, cara. Não teve um cidadão que chegou até fazer isso, não. Até trocar uma ideia comigo, eu aprendi tudo na raça, sozinho. Não teve um cidadão que chegasse para mim e explicasse como fazer. E isso, agora eu tô dando de graça, velho. Vem um cara querendo auxílio, como fazer, eu vou lá e ajudo, contribuo do jeito que eu posso. Aquele sofrimento que eu passei, eu tô passando pro pessoal agora de forma mais simplificada. Sim. Inclusive, eu já participei de 2 distribuições. Uma delas, inclusive, todo mundo sabe que é o Fantu. E cara, assim, talvez você encontrou problemas, assim, de pessoal que acabou atrapalhando, entendeu? Tipo, dá todo tipo de elogio para a distribuição, coloca defeito nas outras, acaba prejudicando você. E eu vi isso até acontecendo no Fantu, entendeu? Eu acho que é um mal de, tipo, não é de uma distribuição só, sabe? Eu vejo menos disso em distribuições empresariais, onde o pessoal meio que delimita, ó, vocês podem dar as ideias, mas a gente vai filtrar aqui, né, que é melhor para o produto da empresa e tal. Onde tem... É o lado bom e o ruim, né, ao mesmo tempo do Linux. Onde tem muita gente dando ideia, né, eventualmente você vai conseguir a solução para um problema mais rápido. Mas quando você está buscando uma solução e tipo, pinta um monte de soluções, e às vezes, né, nem são soluções muito boas, começa a ficar difícil você escolher alguma coisa assim para colocar, né? Tudo bem, é uma característica do Debian, por exemplo, ser um pouco mais antigo em seus pacotes, né, mais conservador. Mas tem certas coisas no Debian que, apesar de ser para uma finalidade que é ser estável, elas realmente não são práticas. Que é os caras fazerem uma auditoria imensa para decidir se vai isso, se não vai aquilo, sabe? Aquela questão de usar, o que era? Se ia continuar com GNOME ou se ia para o XFCE, acho que era um negócio assim, sabe? Quando, na verdade, a opção de instalar a interface que você quer está logo na instalação, no DVD que você baixa, sabe? Ah, sim, agora. É a versão 8 que passou a ter. Antigamente não tinha. Agora você pode escolher a interface que você quer na largada ali, né? E, tipo, que diferença faz? Qual é o padrão, então, se o cara vai escolher? Eles mudaram muita coisa no Debian. Apesar que os pacotes são antigos, mas isso já é comum de qualquer distribuição. Por exemplo, o Red Hat mesmo, os pacotes às vezes são até mais velhos que o do Debian. É por causa da finalidade, né? Exato, outra coisa complicada aí que vocês estão citando aí, e eu que faço na prática diariamente, cara, a versão do zero é a versão Debian estável. Cara, para colocar é a versão Debian estável. Cara, para você trazer um programa para a versão estável, alguns programas, meu amigo, dá uma complexidade do capeta, velho. Nossa, o Simple Screen Recorder, o Code, entre outros programas aí que a gente utiliza diariamente, né, por exemplo, na versão Ubuntu, que é versão baseada na Unstable, versão stable, versão testing. Então, tem o Unstable e o testing. Para você trazer a versão para o Debian estável, que é a base do zero, cara, dá um trabalho medonho, cara. Muito grande para fazer isso. Fazer uma adaptação do programa. Inclusive, que assim, é isso que eu ia perguntar, porque assim, eu estou testando o Debian Testing, que é o Stretch, né, a próxima versão, no meu notebook. E sendo franco, na hora que eu testei, o negócio tá bom. Tipo, de desempenho, é que eu vi no Fornix, né, um benchmark, eu não esperava tanto assim. Melhorou muito o desempenho do Debian. Por isso que eu até te perguntar se é baseado na versão testing ou na versão estável, porque o desempenho do testing tá muito bom, gente.
Essa versão testing está usando qual kernel? 4.3. Eu acho que é normal, né? Nesse caso, a evolução que se tem ali. Eu percebi uma diferença grande, por exemplo, do 3.19 para o 4.4. Exato, então. Grande mesmo. Por isso mesmo que eu falei assim, por exemplo, o pessoal fala muito, por exemplo, que os pacotes do Debian não são velhos. Não, depende de qual está usando, né? Porque a versão testing, por exemplo, agora você vê a versão do kernel qualquer. Entendeu? Então, assim... quem explica melhor esse ponto, geralmente que eu vejo, é a distribuição de Gentoo. Por exemplo, na hora que você vai instalar, ele fala assim, ó, você tem a versão current, né, ou seja, atual, que assim, é mais indicado para desktops. Ou seja, current, assim, tudo que é pacote atual tá lá, né? E já indicado para servidores é a versão stable. Quer dizer, isso é melhor explicado no Gentoo do que no próprio Debian. Que o Debian segue a mesma lógica, mas assim, é pouco visto isso. Por exemplo, o Fedora mesmo, os pacotes são bem recentes. No Red Hat Enterprise são bem velhos. Entendeu? Porque assim, é muito filtrado, muito trabalhado, muito depurado, debugado, corrigido, para depois ser lançado no mercado. É comum isso de qualquer distribuição se ela for seguir essa lógica, né? De você ter versões recentes para versões estáveis, né? No Gentoo deveria vir as opções assim, quanto tempo você tem para cuidar de mim? Você tem um dia por semana. Aí você marca aí, stable. Eu tenho uma semana, estou de férias, então vamos compilar tudo, querido. É hoje. Cláudio, voltando ao do zero aí, agora que a gente já falou um pouco sobre a comunidade, é um assunto que nunca acaba, né? Mas enfim, é meio estressante até ficar falando. Voltando ao do zero, qual que você acha assim que é o público-alvo da distribuição? São usuários leigos? É para quem trabalha com TI? É para servidor? Tem também versão para servidor? Eu vi que tem uma versão educacional. Qual que é o público do zero? Surgiu os primórdios do zero foram a versão TI. Foi a versão TI para a parte de tecnologia, né, da informação. Tem muita gente falou no início, depois que foi lançada, por que não fazer uns pequenos pacotes de instalação, scripts de instalação dos programas, fazer a escolha. Aí a ideia é a seguinte, dessa versão TI, por que empacotar tanta coisa? Vamos pensar aqui a longo prazo, essa parte aqui de instalação em faculdades. Tem muita faculdade usando o Zero TI já, graças a Deus. Um esforço também, né? Aí a questão é a seguinte, imagina você estar no seu PC, no seu computador pessoal, você vai instalar os programas, vai instalar um programa, depois outro, beleza. Mas vamos pensar em grande escala. Uma faculdade tem 30 computadores, vai instalar um programa em cada computador. Então é 1 vezes 30, logo é 30 programas instalados. Agora vamos pensar que são 30 programas em cada computador. Então é 30 vezes 30. Então foi pensada essa ideia. Eu procurei essa parte assim de uma versão TI, tecnologia da informação, para pegar esses cursos de tecnologia mesmo, de faculdades. Não existia isso. Pelo menos até onde eu procurei não existia. Então a TI surgiu para essa ideia aí, em grande escala, também para o usuário que está precisando de uma live, que tem aquele programa específico naquele momento, para aquela necessidade, já tem também. Mas a versão TI foi criada nos primórdios para uma coisa assim, em grande escala. A versão básica, a versão do zero comum agora, ela foi criada para os usuários em geral. Ninguém vai sentir dificuldade na interface do zero, porque é uma interface super, mega amigável. É um XFCE, sinceramente, cara, nem parece XFCE. Você pega, tá tudo lá diferenciado, cara. Tem muita coisa lá do KDE, muita coisa lá do GNOME. É uma interface 100% amigável para qualquer um, intermediário, avançado, um cara que não sabe de Linux de forma nenhuma. E também tem aquela parte para a educação, que também surgiu essa parte de grande escala. Não só pensando, sim, aliás, pensando também no usuário, no monousuário, né? Apenas uma instalação no seu notebook para educar seu filho ou educar um adolescente no ensino fundamental, infantil e fundamental. Mas também surgiu mais para a parte
em grande escala, em escolas públicas e escolas privadas também. Bacana. E essa versão TI, ela tem ainda na versão 2.2 ou não tem mais? Tem sim. Só foi morta mesmo uma versão chamada Lite, porque era muita ISO para gerar, porque assim, tem uma versão 32 e 64 bits. Então, se a gente for fazer aí o cálculo de quantas ISOs eram geradas, meu Deus, aí morreu a versão Lite, que no caso morreu 2 ISOs aí. Menos coisa para hospedar também, né? Pois é. Sim, inclusive acho que isso aconteceu recentemente com o pessoal do Linux Mint. Eles pararam agora eles vão parar de fornecer os codecs por padrão, por 2 motivos. Um, porque tem aquela questão de licenças, e aí o Linux Mint não pode ser distribuído em alguns países. Esse é o motivo do Ubuntu, por exemplo, não vir com codecs pré-instalados. E a outra é que eles têm, hoje em dia, bastante clientes que fazem a instalação OEM, né, para, enfim, pessoal que já vende o computador com o sistema, né, e aí eles tinham que ficar gerando versões com codecs, sem codecs, para todas, 32, 64 bits, para MET, Cinnamon, KDE, XFCE, dava umas 18, 20 ISOs, mais ou menos. Além então, de tudo isso que a gente falou, né, das complicações que a gente está citando aqui, o usuário comum está distante disso, dessas ideias. Mas quem está realmente por dentro, tem problemas que eu já recebi notificação de softwares que tinha na versão 1.1, mesmo sendo um Refuse e Full, mas eu recebi aí e-mails chamando a atenção de softwares que não deveriam estar lá. Tem esta ideia também de licenças do software, se pode ser adicionado ou não também, realmente. Por padrão sistema, um caso... É tipo o caso do Java, que não pode ser empacotado, né? Coisas estúpidas tipo essas, mas tem. Bom, a respeito da interface, eu tenho o do zero instalado no VirtualBox aqui na minha frente agora, no PC atrás aqui. E eu tô brincando com ele aí nos últimos dias, mexendo e tal, testando algumas funcionalidades. E uma coisa que me chamou a atenção, inclusive no post que eu fiz comentando sobre o lançamento, eu enfatizei isso, que ele é um XFCE, ok. E tá, pelo menos no meu teste aqui, espero que no dia da review ele se comporte assim também para o pessoal ver, mas ele tá rodando tipo, a 250 MB de RAM, incrivelmente leve, assim, nesse sentido pelo menos. A interface dele lembra um pouco um Windows 7 da vida, o menu Whisker lá do XFCE, uma barra embaixo, ícones sobrepostos e etc, um tema meio dark, mas o negócio que chama a atenção é que assim, se vê o painel XFCE, se abre o menu, ele está transparente por causa do Kawin, aí você abre o gerenciador de arquivos, é o Nautilus do Gnome, aí daqui a pouco a janela gelatinosa tá aí o KDE de novo, né, tipo, uma salada que deu certo, velho, porque eu não tinha visto ainda uma integração desse tipo sem bug. Qual que é a mágica aí que se fez? Cara, ou é segredo da companhia? Não é segredo nenhum. Tá lá os pacotes disponíveis, código-fonte dos programas para fazer isso no sistema, né? Mas deu muito trabalho, cara, para chegar a essa opção aí. Eu quebrei o sistema 1000 vezes para chegar a ter o sucesso uma vez. Foi muito complicado mesclar uma coisa com a outra, como eu acabei de citar. Pegar uma dependência de uma lib que seja do Ubuntu ou que seja do Mint para jogar lá no Debian Stable, meu amigo, dá um trabalho violento. Mas a questão é, entre 1000, uma deu certo, o código-fonte está disponível, o pacote .deb está disponível, até os scripts de criação do zero está disponível. Deu muito trabalho, cara, bastante mesmo, foi mais de uma semana, então não é refuse full, né? Coisa de uma semana não, remasterização de uma semana. Mas todo o trabalho, todo o esforço, graças a Deus, está sendo, como é que eu posso dizer? Está sendo muito, muito gratificante, porque eu tô, aliás, a comunidade ao todo está se ajudando, cara. Tem muita gente que está iniciando no Linux e além de ver o seu site, além de ver o site do Gabriel, além de ver lá o Sempre Update pegando dicas, os caras estão 100% ativos lá no projeto também do zero. E eu estou amando isso, porque o conhecimento, cara, eu era usuário Windows há 14 anos, eu dava suporte,
eu trabalhava com Windows, mas, sinceramente, esses 14 anos que eu trabalhei com Windows, eu não adquiri o conhecimento que eu adquiri agora com o Linux em 3 anos. Isso é verdade. Eu comecei a utilizar o Linux há 4 anos atrás. E olha só a liberdade da GPL, a liberdade que o Linux nos traz, que coisa boa a liberdade do software livre. Olha onde eu estou agora. Estou falando com os caras quase mais, não posso citar o palavrão aqui, grossa, do Brasil aqui sobre software livre, cara. Saca? Olha só a liberdade que o Linux te traz e olha só onde ele te traz. Só gostaria de dar um pitaco disso. Essa questão de criar distribuição, claro que envolve muita polêmica, tal, que já discutimos lá atrás, mas é um ganho de conhecimento poderoso, né? Principalmente para quem quer trabalhar com essa parte ou quer mesmo conhecer o Linux a fundo. É uma coisa assim, Gabriel, como eu acabei de citar agora no início, que o do zero, o sistema operacional, é um laboratório onde não só eu aprendo, mas todos os envolvidos. Isso é interessante de se dizer, né? Muito bacana. Uma pergunta, assim, uma dúvida técnica, vamos dizer. Por que você resolveu colocar o Nautilus como gerenciador de arquivos? A primeira coisa, o Nautilus tem mais integração com ferramentas. E também o Nautilus tem uma interface muito linda, né, cara? Assim, eu achei que era só eu que achava isso, né? Não, eu também acho interessante. Eu não consigo abrir mão dele, por mais capado que o pessoal do GNOME faça ele ficar. Tipo, coisas simples, assim, como compartilhar uma pasta, clicando com o botão direito, né, em rede, sei lá, integração com o Dropbox, com outras ferramentas desse tipo, assim, normalmente é para o Nautilus, né? Exatamente, ele tem muita ferramenta boa, cara, muita integração. Mais até que o próprio gerenciador de arquivos do XFCE, que é o Tunar, né? Que também é muito bom, né? Só que é mais simplista. No caso do Mate é o Kajá, né? Kajá, não sei como fala. Sei lá. Sobre o kernel do zero, ele é o mesmo kernel que vem do Debian, ou você modifica ele, você usa de alguma outra distribuição, como é que funciona? Não, o kernel é o mesmo que vem na versão do Debian, não foi feito modificações nenhuma no kernel. E quanto a suporte a drivers, assim, tem alguma ferramenta especial para instalar drivers, que é sempre uma parte que o pessoal pena um pouco, né? Na verdade, eu já sei a resposta, porque eu dei uma mexida lá, mas eu vou perguntar para que você possa explicar para a galera. Rapaz, foi adicionado mais de 100 drivers na ISO. Eu peguei drivers do repositório do Ubuntu, peguei drivers do repositório do Mint, peguei drivers do repositório do Debian instável e adicionei lá no repositório do zero. Então, além de ter mais de 100 drivers por fora que o próprio Debian traz, tem também adicionado uma ferramenta que é o DDM, e esse DDM faz a busca do driver no seu sistema. Então, a princípio, ele está com um driver genérico, só que ele também te dá a opção de instalar outros drivers proprietários. Mas, assim, uma coisa que eu achei positiva nessa versão aí 2.2 é que o sistema ficou mais clean, sabe? Eu não entendo de muitas coisas nessa vida, né? Talvez software livre não seja o meu ponto mais forte, porque uma das coisas que eu mais estudei é comunicação, por conta da minha profissão de professor. E eu aplico muito isso nos sistemas operacionais, observando como eles fazem o seu próprio marketing, às vezes através da interface ou às vezes através de outras mídias. E um dos pontos principais, como eu lido com pessoas que nunca encostaram um dedo num computador na vida, muitas vezes, porque eu dou aula de crianças ou até pessoas de mais idade, muitas vezes. Ultimamente, nem tanto, mas já tive várias turmas que vão bem nesse segmento, é que a apresentação do sistema ela deve ser bem limpa, bem tranquila, sem tantas opções. Recentemente eu fiz uma review do KDE, acho que é a review mais extensa, deu 1h20, eu acho, de vídeo, mostrando todas as opções do KDE. Todas não, né, mas porque o KDE é um monstro, mas quase todas.
E dá para perceber nos próprios comentários da galera, assim, o quanto eles ficam, nossa, nem sabia que tinha tanta coisa assim, e tipo, você se perde no meio de tantas opções. Tornar o sistema simples, como o Gnome fez com a interface Gnome, muitas vezes acaba sendo melhor para o público leigo, que é o público de quem usa a tecnologia. Querendo ou não, quem é técnico é sempre minoria, né? E você sempre vai ter uma opção para você que é técnico. Mas você não faz esse tipo de interface, de sistema, não é feito para quem é técnico necessariamente. Ele é feito para qualquer um. E esse qualquer um, muitas vezes, não sabe compilar alguma coisa. Na maior parte das vezes, não sabe. E no caso do Zero, eu acho que a única coisa que falta, assim, só de olhar, é uma interface um pouco mais leve, menos dark, talvez, assim, com... né, não sei explicar ainda bem, talvez eu encontre palavras melhores e eu vou te passar. Mas é uma certa leveza, eu não sei o que você pretende fazer no futuro, se você tem colaboradores na questão de interface, aí como funciona, e em especial, quem quiser ajudar o projeto do Zero, como pode fazer? A princípio, eu queria falar desse primeiro debate que você citou, de minimalismo e da parte da interface gráfica. A parte de minimalismo, de ser leve, se você está achando o do Zero, a versão comum do Zero está rodando em 250 MB de RAM, só o sistema, você precisa ver a educacional, cara. Está rodando em 160 MB de RAM. E está com a mesma ideia do Zero comum. O que tenta se colocar lá na versão do Zero é a seguinte coisa: remover a maior quantidade de coisas desnecessárias ao inicializar o sistema e deixar só as coisas padrões altamente necessárias para iniciar o sistema de forma correta. Por exemplo, tem umas coisas que a gente não pode tirar, por exemplo, o tunar mesmo é uma aplicação que não pode ser removida se não quebra o XFCE no meio. Entre outras aplicações, mas tenta diminuir o máximo possível de coisa iniciando junto com o sistema, para deixar o sistema o mais simples possível. Agora, se você, por exemplo, for instalar um Google Chrome da vida, aí já quebrou o sistema no meio, cara. O Google Chrome é a questão de memória, sim, né? Se você quer manter leveza, use programas leves também, né? Já a questão do sistema ter uma interface um pouco dark, assim, fica meio a meio, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Mas para ficar o meio a meio agora, nessa versão 2.2, eu acho que você já percebeu que ele está um pouco menos escuro. Ele está um pouco... Sim. Interface mais mediana, né? Uma partezinha clarinha aqui, outra parte um pouco escurinha aqui, mas saiu daquele tema mais dark. Umas transparências aí e tal. Esse tema GTK eu estou desenvolvendo. Eu, aos poucos, estou desenvolvendo. O tema GTK é personalizado próprio do Zero também. E eu estou desenvolvendo aos poucos. E o código está lá no GitHub. E quem quiser ajudar a melhorá-lo, esteja à vontade. Se quiser pegar outra vertente e deixar um tema mais clarinho, mais clean, então pode ficar à vontade. Se ficar de boa, faz uma votação com todos os usuários. Se eles aceitarem, perfeito, a gente instala como padrão na live ISO. E outra questão, qual foi mesmo? Esqueci. Na real, assim, não, você respondeu todas, assim. Na real, o que eu pensei, assim, quando eu tava vendo ele, assim, o painel, a barra embaixo, eu acho bacana, escura, sabe? O pessoal vê muito o Windows 10 hoje em dia e ele já é meio escurecido, né? Bacana. Talvez o que dê essa impressão de muito dark é o GTK do Nautilus, porque ele é escuro também, né? E o papel de parede padrão, que também é meio dark, assim. Se você conseguir equilibrar essas cores melhor, talvez ele dê uma impressão de mais leveza, sem mudar muito profundamente o tema, sabe? É só você observar qualquer sistema operacional assim de mercado, até mesmo o Android, por exemplo, nem precisa ser desktop. Você vai ver que o Google trabalhou muito bem as cores, sem colocar nenhuma cor assim, como é que eu posso te dizer, na paleta no ponto máximo, sabe? É sempre aquela cor intermediária, que é característica lá do material design e tal. Um elogio também para os ícones. Eles não são assim do meu agrado pelo tipo que eles são quadradinhos, mas eu devo elogiar o fato de todos os ícones de praticamente todos os programas, um que outro, só que fugiu a regra, seguirem o mesmo padrão, que não é o que a gente se vê às vezes em algumas outras distribuições por aí,
que estão aí em processo de desenvolvimento. O pessoal do Elementary, por exemplo, que é sempre elogiado por conta da interface, dos cuidados visuais, etc., realmente eles fazem um bom trabalho, só que eles têm uma gama de programas muito pequena, se você for ver, né? Você instala um programa que é fora desse ecossistema Elementary aí, ele não fica integrado com o restante da interface, na maior parte das vezes, que é uma coisa que eu não percebi no do zero. Instalando alguns programas, assim, você instala, ele fica de acordo ali, bacaninha, e também recebe um ícone quadradinho, igual dos outros. São realmente raros os programas que eu testei que ele muda o ícone para algum formato diferente, a maior parte segue o padrão, né? Porque sempre tem, né? São muitos ícones. Até observando essa parte escura aí, ó, quem sofre de jaqueca agradece, viu, gente? Vai por mim. Tenta deixar o mais escuro possível, porque ajuda. Não digo tirar a opção de deixar escuro, mas digo não ser padrão. Ele fica mais, como eu posso dizer, vendível. Tem uma coisa complexa nesse tema, que eu devo citar aqui, que tem uma coisa complexa pra caramba no tema do zero, pelo seguinte fato. Ele usa GTK2 para o XFCE e usa GTK3 e QT. GTK3 para o Gnome e QT para o Kawin. Agora imagine integrar isso tudo em um tema só. Complicado, hein? Realmente. E foi isso que eu estou tentando, e é isso, aliás, que eu estou tentando fazer integração de temas e linguagens, porque, como eu acabei de citar, são 3 linguagens aí que está rodando na interface do zero. E tudo isso para integrar num tema GTK complica bastante. Mas a gente chega lá, vamos desenvolvendo. Pensando no futuro aí agora, você acha que talvez chegue um ponto em que o do zero desenvolva a sua própria interface, de repente? Ou você não vê isso acontecendo? Vejo sim, cara. Eu pelo menos tento fazer um fork do XFCE. Eu estou iniciando a compartilhar minhas ideias diretamente com o projeto XFCE. Através de e-mail, através do grupo, eu estou tentando levar as ideias que estão no sistema do zero para o XFCE. Tá certo que pode ser poucas aliás, pode ser uma que for aceita entre várias, mas pelo menos é uma grande vitória de um projeto nacional ter levado alguma coisa para uma interface, né? Exato. Com certeza. Então, a princípio, eu desejo, o que eu desejo é poder chegar a adquirir o conhecimento para fazer um fork do XFCE. Para isso não é sonho, isso é uma meta. Sonho a gente costuma sonhar, né? Meta a gente costuma cumprir. Então, é uma das coisas que eu desejo futuramente. Se Deus me permitir de vida até lá e conhecimento que eu adquiri com esse tempo aí, eu vou fazer um fork do XFCE. Eu e mais quem desejar também. Tá legal pra caramba. Eu queria até elogiar aquele papel de parede lá com aquela raposa, ficou muito da hora. O lobo guará. Ficou da hora. Mantém esse estilo assim, como parecendo aqueles. Parece origami, né? Quando for fazer, faça geralmente assim mesmo. Não tira isso não, porque eu tenho uma raiva de uma coisa que a gente gosta. Eu tentei fazer isso com a arara, né? Mas não consegui, cara. Eu tentei fazer aquilo com a arara. Tava iniciando no Inkscape. Aí saiu aquela ararazinha lá. Mas essa versão 2 aí do logo ficou bem melhor. Reconheço também. Sim, ficou bem melhor. Num apanhado, né? Tudo ficou, realmente foi um upgrade muito bom, assim, de uma versão para outra. Realmente deu uma cara, assim, de distribuição, assim, você baixa e vê que é um produto realmente feito, assim, você encontra soluções que às vezes você não encontra em outras distribuições. Que é o caso do que eu postei hoje lá, aquele gerenciador de kernel, por exemplo, que é um negócio que... né, na verdade tem, né? O Manjaro tem um, o Mint tem um, eu acho que, se eu não me engano, o OpenSUSE tem um também através do IAST. Você consegue fazer gerenciamento disso através do Synaptic, mas uma interface do tipo assim, deseja instalar este kernel, clica aqui, deseja remover os antigos, clica lá. Não é uma coisa que você tem assim tão claramente, né? Uma versão multiplataforma de instalador de kernel não havia, pelo menos até agora, na base Debian. Né? Exato. E esse multiplataforma, base Debian não existia. O Ubuntu, você testou em alguma outra? Sim, testei no Mint,
Independente de interface, no Mint está funcionando. No Ubuntu eu havia testado no 14.4 do Unity, funcionou perfeitamente. Nesse caso, você nos testes, viu que na 16.4 estava com problema no ícone, já me passou a ideia, eu já resolvi, então no Ubuntu 16.4 está funcionando também perfeitamente. É bom, né? Que além de, claro, ajuda principalmente o seu projeto, mas ajuda também a criar ferramentas para outras distribuições, inclusive as mais famosas. Exatamente, Gabriel. O foco, cara, se for parar para pensar só na live ISO do sistema, então, amigo, eu acho que não vai para frente. A minha parte, eu acho que tem que dar prioridade. Questão de suporte é importante, porque o feedback dos usuários é quem vai crescer o sistema, mas também a questão de criar programas, criar aplicações baseados no Debian, que no caso é que eu tenho conhecimento, então é super importante, porque se alguém não se simpatiza com o sistema operacional do zero, mesmo assim vai ter uma ferramenta que ele vai utilizar no sistema dele. É importante. Não deixa de ser um marketing, né? Porque nesse caso do programa do kernel, por exemplo, o cara instala no Ubuntu, às vezes daqui a pouco está um cara de outro país usando esse programa e tá lá, do zero kernel, mas, né, o que é um do zero? Daí daqui a pouco ele acaba conhecendo o sistema. Aproveitando esse gancho, e já entrando aqui para a nossa reta final, que tipo de feedback aí você tem tido do pessoal de fora do Brasil? Você disse que o pessoal vem usando do zero. Cara, eu já recebi uns poucos e-mails internacionais. Recebi de Portugal, de usuários elogiando o sistema. Dos Estados Unidos eu recebi 3 e-mails. A questão da versão 2.2, esqueci de uma coisa interessante, que veio uma correção importante na versão 2.2. Foi a multilinguagem. Porque nas versões anteriores, havia um problema porque ficava em português mais do que em inglês, quando o pessoal instalava. Aí, a do 2.1 para 2.2 foi totalmente refeita, por assim dizer, porque foi pensado na questão de multilinguagem. E agora a versão 2.2 está com um foco forte nisso. E os programas que o projeto está construindo, também, eu, infelizmente, não sei programar para o sistema, quando instalar, ficar aquela parte de multilinguagem. Se instalar em inglês, fica em inglês. Se instalar português, fica português. Então, eu estou procurando palavras genéricas para colocar no programa. Por exemplo, download. Todo mundo sabe o que é download. Install. Todo mundo sabe o que é install. Eu estou procurando palavras genéricas para colocar nos programas até eu descobrir como funciona esse tipo de multilinguagem nos programas. E uma coisa interessante que aconteceu por causa de você, Jonathan, também foi o seguinte, a OIN, a Open Invitation Network, um tipo de licença, cara, que eles mandaram um e-mail para mim, eu não tinha visto, pensei até que era spam. Olha só que a que ponto chegou, né, velho? Eu pensei que era spam, eu acho que eu joguei na lixeira e o cara entrou em contato com o Jonathan entrou em contato comigo porque era uma coisa importante, era uma integração ao Open Invitation Network, onde tem lá os caras grandes lá, IBM, a IBM, está também lá a Canonical, tá o Manjaro, tá entre outros um monte de coisa de software livre lá, cara. Então, a integração internacional também está interessante no projeto do zero, pelo menos no sistema operacional. Está muito interessante essa parte aí. Que máximo. Vocês pretendem colocar o do zero no DistroWatch também? Também essa integração internacional. Nesse ano, se eu não me engano, foi em janeiro ou fevereiro, cara, entrou na lista de espera para as distribuições do DistroWatch. Entrou lá na DistroWatch também. Bacana. Mais uma conquista, né, velho? Um negócio brazuca aí, nossa. O problema do DistroWatch, nesse caso, velho, eu não sei se... que assim, eles têm uma lista de espera grande, né? Que distribuição tem bastante. E demora realmente, assim, eu tenho lá, eu falo com o Ailton do Metamorfose Linux também, o dele também está na lista de espera lá há anos já. E ele me falou, pelo menos, acho que se eu não me engano, na entrevista que eu fiz com ele, até ele conta que se você paga uma certa quantia, daí passa, sabe?
O sistema dele já está lá na DistroWatch, na lista. Já saiu da lista de espera. Geralmente eu acompanho isso aí. Realmente, cara, há uma questão de $200, se eu não me engano, para colocar diretamente lá na DistroWatch, sem espera. Se for para esperar, você passa 1 ano, 2 anos, um período grande aí. Eu não me garanto muito no DistroWatch. Eu não tenho muita afeição lá pelo DistroWatch. Eu tenho afeição ao nosso sistema ser expandido aí, tanto no Brasil como internacionalmente. O DistroWatch ele ganhou fama por tentar organizar, né, essa bagunça, aí, entre aspas, de distribuições, porque, né, tem tantas. Só que, se você for ver, ele é bacana e tal, tem uns hints por day lá e tal, só que o sistema, não, a interface do site é bem antiga, né, bem antiquada para os padrões atuais. Fica aí, né, Killer, vamos fazer um DistroWatch do Linux. Isso! Produz aí, rapaz. É uma coisa complexa falar do DistroWatch, cara. É um site muito bom de fato. Dá para você ter assim informações básicas, pelo menos, de um monte de distribuições. Bom, eu acho que eu tinha essas dúvidas sobre o do zero. De mais informações eu pretendo passar na review. Gabriel Costa tem mais alguma coisa para pedir, de repente? Não, tem que pedir desculpa pro Cláudio, porque eu tenho que publicar um artigo que ele me pediu e tô tão ocupado que não deu tempo. Eu posso ter um minutinho, se vocês me permitem falar só um minutinho do Edu Zero? Sim. Sim, claro. A gente esqueceu do Edu Zero. Bem lembrado. É tanta coisa ao mesmo tempo, cara. Então, pedir licença para falar um pouco sobre o Edu Zero. O Edu Zero, cara, surgiu de um professor que citou a ideia a princípio, foi o Lênio Ghisoni. Ele citou que estava utilizando o do zero nos computadores dele e por que não criar uma versão educacional. A grosso modo, falando assim, o mais rápido possível do Edu Zero, foi feito o seguinte. Primeiro foi feita uma pesquisa de campo com os professores, saber o que é que eles achavam de software livre, o que não achavam, se eles tinham conhecimento. Depois foi feita uma pesquisa científica. Essa parte de pesquisa científica, eu, pelo menos, fiz o download. Eu peço a licença para falar o nome das distribuições que eu havia testado anteriormente, que era o Linux Educacional, a versão 5.0. Eu fiz o download, vi lá a configuração mínima para ele funcionar. A última versão dele foi em 2015. O processador que ele requer é mais ou menos um Pentium 4, né, que é 1.5 GHz. A memória RAM dele é de 1 GB, que ele necessita requisitos mínimos. O espaço em disco foi 10 GB. E a base, cara, quando eu citar a base, eu acho que vocês vão chorar, porque ele é a base 12.4 ainda. Essa especificação mínima aí não bate com o que eu vejo, que não bate mesmo. Porque ele usa o Gnome 3, né, agora. Também teve a versão que eu fiz a utilização, eu rodei ela, instalei para fazer aquela pesquisa científica, que a última versão, cara, do Pandorga, acho que até foi descontinuada, foi lançada em 2011. As configurações mínimas eu não consegui essa informação, porque não havia no site, nenhuma documentação para dizer os requisitos mínimos. Mas eu rodei e vi a base dela. Ela foi baseada, o Pandorga foi baseado no Debian 6, que foi lançado em 2011. Eu acho que é Squeeze, né? Nossa, acho que é. Então, aí também tem a parte que eu testei, o terceiro sistema, nessa pesquisa científica, foi o EducaTux. Café fazendo efeito aqui. O EducaTux. Esse EducaTux, por exemplo, hoje mesmo, para falar um pouco de Edu Zero, do EDZ, eu fui tentar baixar o EducaTux, mas é um torrent que você não consegue sair do zero. Não consegue sair do zero. Porque é o seguinte, cara, ele não sai de 1 KB, 2, 3 KB para fazer download. Ele fica lá parado e não sai do canto na conexão. E a base do EducaTux, eu consegui rodar uma que eu baixei a ISO, ele até o momento que o lançamento foi de 2011. E eu não consegui encontrar informação de requisitos mínimos, mas eu vi que ela foi baseada no Debian 6 também, cara, Debian Squeeze, de 2011.
Aí, não, desculpa, sinto muito. O Educatux ele foi baseado na versão 11.10, aliás, do Ubuntu. Nossa, então, se a gente vê aqui as bases, só as bases do sistema, que é o Ubuntu 12.4 do Linux Educacional, a base do Pandora, que é o Debian 6, e a base do Educatux, que é 11.10, a gente já tira aí uma diferenciação enorme, porque se alguém precisar de um programa educacional mais atual, tá complicado, amigo, para instalar uma lib ali e quebrar o sistema total. A outra questão fundamental foi que eu fiz uma pesquisa de qual interface utilizar no Edu Zero. Até foi no início do 02.0, que é partir para o Debian. Eu fiz uma pesquisa de saber qual interface. Eu usei o XFCE, eu usei a Unity, usei o GNOME, usei também o KDE para saber qual a melhor, assim, em parte de liberdade para fazer a personalização da interface gráfica e também na configuração mínima de processador, de memória RAM, enfim, de hardware. E depois foi feita a catalogação de programas. Não foi eu que fiz a catalogação de programas. Foi 4 professores competentes. O nome eu posso citar com carinho, que é o Lênio Ghisoni, é a Leidiane Reis, é o Edwin Gomes Paixão e também a professora, que o nome dela deixa eu ver aqui, é a Michele Aparecida, cara. Esses 4 professores me ajudaram na catalogação de softwares educacionais e foi instalado lá no Edu Zero. A questão primordial, cara, que eu achei super cabuloso, não existe em um sistema operacional educacional nacional, foi 2 coisas, 2 fatores. Foi a separação entre softwares educacionais e gerenciamento do sistema. Já na questão do Edu Zero, eu tive esse cuidado de separar a gerenciamento do sistema, as ferramentas, para a parte educacional. A criança não vai utilizar uma ferramenta para gerenciar o sistema. Então, eu separei isso, até no painel lá, que eu substituí o painel comum do XFCE e substituí para o do Zero Control Center. Então, toda a gerência do sistema está num canto, os programas educacionais estão lá no menu com a facilidade danada para as crianças. Outra coisa, que isso aqui é primordial, esqueceram em todas as distribuições nacionais. Um menu de acessibilidade. Isso aí, cara, foi... Atualmente, a gente vê muita questão de acessibilidade nas escolas, em faculdades, a gente aprende a questão de acessibilidade. Então, eu tive a epifania, posso dizer assim, de colocar um menu de acessibilidade lá. Eu tenho até uma referência que aconteceu comigo, que eu citei até para uma entrevista com um amigo lá do Sempre Update, o Emanuel, que eu gostaria de passar para os senhores, que foi um menino de 15 anos, que ele teve um problema, ele teve um problema que ele estava desencanado do médico, ia morrer. Enfim, ele ficou paralítico. E ele não conseguia andar, ele estava na cadeira de roda, mexia um pouco assim a face, o rosto. E eu cheguei lá na casa dele, instalei, eu tinha feito o Edu Zero quase naquele momento, cara, naquela semana. Eu cheguei lá, fazia anos, cara, que ele não mexia no computador, só via no computador lá. Eu instalei o Edu Zero lá para ele e coloquei o notebook na frente dele, calibrei a câmera num programa chamado EviaCam, que é um programa de acessibilidade para pessoas mexerem o mouse através do rosto. E calibrei no rosto dele, cara. Foi uma alegria, cara. Eu chorei, o cara chorou, velho. Pelo seguinte, ele, com o rosto, ele foi no menu de acessibilidade, abriu o teclado onboard, do teclado onboard ele abriu a internet, acessou o Facebook, acessou um site de música, viu... Cara, isso dinheiro não paga, jamais, velho. É muito interessante. Pô, cara, não, sinceramente, parabéns, foi uma coisa muito que emocionou, cara. Foi muito massa. Galera, uma salva de palmas aí pro Cláudio. Parabéns, cara. Então, cara, e também a criação do material, que eu acabei de citar, que não adianta ter um bom sistema se não saber como utilizá-lo. Então, tem até uma iniciativa minha lá no site do Edu Zero que eu estou tentando lançar um curso do EDZ, do Edu Zero, mas que seja na parte prática, não na teoria, que sejam vídeos
educando o professor ou um técnico de informática como utilizar o sistema Edu0, personalizá-lo, bloqueá-lo, desbloqueá-lo, entre outros. Esse é o Edu0. Muito bom. E a gente tava quase esquecendo dele, olha só a importância do cara. Pois é. Até porque o pessoal do Edubuntu, que é uma distribuição famosa fora do Brasil para essa finalidade, ele tá meio capenga, né? Daqui a pouco, com um idioma meio inglês aí que você consiga, pelo menos, né, você consegue ajudar pessoas de fora do Brasil também. O projeto ao todo, cara, falando de documentação, de vídeo, de sistema operacional, do zero e do zero, cara, praticamente eu sozinho, de certa forma. Tem colaboradores que eu necessito citar o nome, que estão sempre na busca e ajudando, que é o Celso, tem o João Pedro, que está sempre na busca aí. A Leidiane Reis, ela anda um pouco ausente pelos trabalhos, mas ela sempre está em busca de melhorar o Edu0. O Alexandre, também tem um Hugo, que acabou de entrar no grupo, mas o Hugo corre para lá, corre para cá. Mas mesmo assim, praticamente eu estou sozinho para um bocado de coisa. Os integrantes estão aprendendo agora como funciona o projeto. Mas tem uma carência muito grande, cara, de pessoas que deixem de falar e repetir o que os outros falam e pôr a mão na massa para desenvolver. O que você acha que, assim, se a gente pudesse ajudar o projeto do zero, o que você acha que o projeto está precisando mais nesse momento? Rapaz, está precisando de pessoas que sejam realmente conscientes para poder ajudar, de certa forma, a criação de um programa essencial, o desenvolvimento de documentação. O desenvolvimento, a parte de desenvolvimento está necessitando, tem muita carência, porque, como eu acabei de citar, está quase sendo somente eu. Aí complica a situação. Mas, mesmo assim, para quem estiver assistindo aí, que disse há 3 anos atrás que o do zero não duraria 1 ano, se não fosse para iniciar, não teria iniciado. Mesmo que não tenha contribuição em pessoas que desenvolvam, que não tenham contribuição com pessoas que consigam ajudar financeiramente a manter repositório, VPS, ou domínio e hospedagem, mesmo assim eu estou tirando do meu bolso, estou passando noites acordadas, e se Deus quiser, cara, vai durar anos e anos de desenvolvimento do sistema operacional e do projeto ao todo. Enquanto Deus me der vida, coragem e saúde, eu estou aí dentro. E as pessoas que quiserem entrar nesse barco estão convidadas a partir de agora, mas que sejam coerentes no que está fazendo. Legal. Bom, acho que é isso aí. Tem mais algum comentário aí para fazer, pessoal? Tranquilo. Certo. Então... Falo demais, né? Não, cara, é muito instrutivo. É muito interessante ver como é que funciona, né, a logística por dentro de um projeto, de uma distribuição. Porque eu, apesar do canal, apesar do blog, mano, eu sou um simples usuário, eu não sou técnico, eu não sou administrador de sistema que nem o Gabriel não sou programador que nem o outro Gabriel entendeu? Eu tô na linha do cara que ensina as pessoas a usarem o sistema, por isso que a interface, a usabilidade é tão importante para mim. Dentro de um sistema, Jonathan, parece fácil para quem olha de fora, mas o fardo é bem mais pesado aqui desse lado, cara. Muito pesado o fardo. Não, é admirável, assim. Uma das coisas que eu tenho certeza que faz uma distribuição perdurar ao longo do tempo, é criar uma comunidade interessada ao redor dela, né? Ela pode ser a mais diversa possível ou a menos amigável possível, que se tiver um grupo grande de usuários, e nesse grupo grande nem precisa chegar na casa do 1 milhão de pessoas, ela perdura, né, durante os anos. Sim. Talvez o Kurumin ele tenha parado, enfim, por conta de uma época onde não tinham tantas pessoas que entendiam de Linux interessadas em manter o projeto continuando, né? Quando você vê que mesmo assim ainda teve algumas tentativas de manter ele vivo e foi uma pessoa ou outra. Quando você conseguir, uma coisa que o seu projeto está começando a criar, assim, que eu estou vendo, segundo os líderes, né? Todo bom professor cria um aluno melhor do que ele. Então, quando você conseguir criar uma pessoa que possa te substituir,
ou, né, dividir o trabalho com você, você vai ver que a tua missão com o do zero está cumprida, atingiu gente suficiente para isso. Porque mesmo que você não possa mais trabalhar nele, por qualquer motivo que seja por vontade sua ou por qualquer outro motivo, ele vai continuar. E pode ter certeza, cara, que essa sua vontade, essa sua força de vontade, além de inspiradora, você, por mais que as pessoas critiquem de vez em quando, você está sendo muito mais útil para muito mais gente do que essa galera que um dia criticou. Esse cara que criticou provavelmente não ajudou muitas pessoas a melhorar de vida. Né? O cara, ele pode dizer, pô, eu ajudo direto nos grupos, no Facebook e tal, o que. Mas para você ajudar mesmo, você tem que sair da frente do computador, quem diria. Você precisa, às vezes, ir na casa da pessoa. Às vezes as pessoas elas precisam que você converse olho a olho com elas para explicar o porquê que ela precisa aprender informática, porquê que ela precisa dar importância para a privacidade dela no computador, sabe? E esse tipo de coisa não é um ícone bonitinho que cria, não é um repositório que vai fazer diferença, um vínculo pessoal. É esse tipo de coisa que você está fazendo, cara. Quantos criadores de distribuição foram na casa de um cara instalar um programa para ele conseguir mexer no computador usando a webcam? É uma coisa simplesmente admirável, assim. Então, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal hoje. E, Cláudio, se você quiser deixar uma palavra final aí para o público, todo seu. Para finalizar, eu quero agradecer quem aturou essa nossa conversa durante quase 1 hora e 40 minutos, né? E agradecer, Jonathan, a você que me deu a oportunidade para falar aqui sobre o projeto, ao Gabriel Programador, ao Gabriel de Banco de Dados, eu acho aí. Quero agradecer você que está usando do zero, está mandando críticas construtivas, elogios ou então críticas negativas, mesmo assim eu agradeço da mesma forma. Quero agradecer a quem está investindo no projeto de forma financeira, que não servirá para mim, servirá para pagar várias contas que o projeto tem. Por exemplo, o Rui, essa câmera que eu estou gravando com vocês agora, foi o Rui que fez a doação, não para mim, mas sim para o projeto. Eu jamais pensei que iria ter uma câmera dessa. Então, o Rui fez essa doação para o projeto, agora tem uma câmera muito massa. Tem pessoas que estão ajudando financeiramente para o pagamento das ferramentas do zero para deixar adiante. Pô, tem muita gente ajudando no suporte do Telegram, Facebook, fórum. Cara, eu só tenho a agradecer para a galera do software livre que está adotando o projeto do zero. E eu espero não fazer feio. E também espero que todo o meu conhecimento eu desejo passar para outra pessoa. E eu estou de portas abertas, estou de braços abertos para passar o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. Muito bom. Então, eu quero agradecer também a participação do Gabriel da Costa aqui, meu sempre parceiro. Dá um tchau aí para a galera também. E o Gabriel Albi também. Au revoir. Au revoir. Então, encerramos o nosso videocast de hoje por aqui. A gente se vê aí num próximo vídeo e aguardem a review aí do 02.2. Valeu, falou e até mais. Falou.